dia a todos. Bom dia. Glórias a Deus e a Jesus, a todos os nossos amigos, né? Que estejam conosco nessa reflexão. Quando a gente fala numa palestra, na verdade, a função de quem vem aqui, prepara algum tema, é levar todo mundo a refletir, né? O primeiro que reflete é quem faz, né? E aí a gente divide essas reflexões. Não é porque a gente vem aqui ou como palestrante ou como coordenador que a gente tem um conhecimento absoluto ou um domínio sobre tudo, né? Sobre toda a literatura e tudo mais. Claro, a gente tenta buscar, a gente tenta pesquisar tudo com a finalidade de passar o melhor, mas assim, a finalidade maior é que todo mundo reflita junto, porque o crescimento é de todos, é meu, é de quem está aqui na frente, é, né, de quem está desencarnado, que comparece aqui. Então, essa é a finalidade. E o tema que eu escolhi hoje não sei se todos sabem, nós temos um grupo de estudos, né, que a gente está estudando as obras do André Luiz. E nós já estudamos Nosso Lar, estamos agora estudando livros mensageiros, que já está mais para o final aí do livro, né? E a nossa intenção é ir dando sequência. E esse grupo de estudos também é um grupo de reflexão, né? A gente lê ali os capítulos, né? Vai parando e vai refletindo todo mundo junto. A gente às vezes apresenta alguma coisa, algum texto complementar, uma mensagem, para enriquecer um pouquinho mais aquele detalhe. E a gente, na semana retrasada, a gente falou do sono. Acho que foi na semana retrasada, nós falamos sobre sono. E aí eu percebi que é uma coisa assim que causou assim, uma certa curiosidade, né, das pessoas. E eu falei assim, então vamos tentar, né, esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Não é um assunto que é fácil de ser esgotado, né? Por quê? Porque existem muitas situações que envolvem essa questão. E nós vamos nos ater a algumas delas, até para que o tempo, né, não é suficiente, e também porque a gente tem que pegar o que é principal, né? E a gente para e pensa assim, se eu viver 75 anos, eu vou passar 25 dormindo. 1/3 da minha vida é dormindo, né? Será que Jesus, na sua sabedoria, Deus, né, na sua criação, tudo e tal, colocou essa situação à toa? Colocar 1/3 da nossa vida para esse descanso? Será que a gente precisa descansar tanto assim? Né? O físico precisa. Realmente, o corpo físico, ele é de uma matéria densa, tudo e tal, ele precisa de descanso. Mas por que não 3 horas e o corpo já se restabelecer, já se recuperar? Porque foi dado 1/3 do dia para isso. E isso eu acho que tem que ser a maior motivação dessa nossa reflexão. Deus não fez nada à toa, nada inútil. E se Ele deu todo esse tempo, todo esse período para que a gente tivesse desligado da matéria, existe um porquê, né? E esse porquê, que a gente vai ver, começa no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a eles sobre essa questão do sono, e a resposta é muito, muito rica, né? E
Kardec pergunta assim, é a pergunta 401 no capítulo Emancipação da Alma. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta: não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, isso significa o quê? Que o sono físico existe para que esse período possa ser de uma liberdade relativa ao espírito. Liberdade relativa porque, embora o espírito se afaste, o cordão fluídico, né, o cordão de prata, que muitos chamam, ele mantém aquele espírito ligado ao corpo e em qualquer situação, em qualquer emergência, ele retorna imediatamente ao corpo físico, né? Então, por exemplo, eu estou dormindo, estou sonhando, etc. e tal, de repente faz um barulho muito grande. Imediatamente eu acordo e o espírito retorna, às vezes até num baque, né? A gente acorda assim até meio fora não sabe muito bem o que está acontecendo, mas é um mecanismo de segurança, né? Segurança para o corpo. E essa questão dessa liberdade relativa que o espírito tem é justamente porque que a gente precisa desse período grande de liberdade. Porque é nesse período que a gente vai fazer algumas coisas. Uma das coisas, descanso do físico, mas até aí, né? Reabastecimento das nossas energias do espírito através de fluidos que nós recebemos, às vezes medicamentos que recebemos para o nosso perispírito, e principalmente para que a gente possa se deslocar a regiões onde a gente aproveite esse tempo. Se eu, como falei, se eu viver 75 anos e 25 anos eu vou passar dormindo, é muito triste se esses 25 eu não aproveitar nada. Eu realmente dormi feito uma pedra ali e não aproveitar esse tempo para me instruir, para me encontrar com seres mais adiantados, para participar de estudos, de palestras, de cursos. É muito triste, porque a gente fala muito a questão do tempo, né? Que a gente é devedor do tempo. O tempo que nos é dado, ele é muito importante, ele é muito rico, ele a gente, quando a gente encarna, a gente vai viver aqui 100 anos, né? A gente tem que ser muito grato por esse período que vai nos permitir, muitas vezes, acertar pendências, aprender muita coisa, e um terço desse tempo eu vou ter a possibilidade de bem aproveitar no momento do sono, ou não. E esse não é que é o grande problema, né? Porque no momento em que a gente dorme, que existe esse desligamento, esse afastamento, né? Dependendo da minha situação, do meu grau de entendimento, no compromisso que eu tenho para preparar o meu sono, eu vou ou não aproveitar bem esse tempo. Tem gente que dorme
e o espírito não sai nem de dentro do quarto. Ele ali senta, levanta, dá uma voltinha, olha o corpo, volta, perdido, não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele está tão preso àquela matéria, tão preso aos pensamentos, às vezes a vícios, às vezes a situações, a apego, que ele não consegue se distanciar. Então ele fica ali, guardando o corpo. Passa 8 horas ali, guardando o corpo, enquanto ele poderia estar realizando outras tarefas. Existem aqueles que mal dormiram, o espírito escapa. Ele nem vamos falar assim que ele se desliga, se distancia. Ele escapa. Ele escapa por quê? Porque ele vai atrás de tudo o que a essência dele ainda busca. Muitas vezes para regiões inferiores, muitas vezes para situações de vício, lugares de baixas vibrações, companhias, às vezes com situações de busca de pessoas e inimigos que ele considera para atormentar, né? E isso tanto de inimigos de outras épocas, né? De outras encarnações, como do presente. Ele acaba de dormir, ele vai atrás daquele que ele julga que está prejudicando, porque também quer prejudicar. Não basta o dia, ele tem a noite, né? Então, ele está bem aproveitando esse tempo? Não, já não basta o dia para ele fazer coisa errada, ele vai fazer de noite também, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter a preocupação, porque eu conheço a Vânia daqui, né? Você fala assim, Vânia, você conseguiria fazer tal coisa, ter determinada atitude? Eu posso dizer, sim, eu teria ou eu não teria, né? Que tipo de ambiente que você gosta? Eu vou dizer o ambiente que eu gosto de frequentar e tudo e tal. Mas o espírito Vânia, eu não sei. Eu não sei se eu tenho algumas tendências ali que quando eu me desligo da matéria, eu não sou arrastada. Não sei, eu não posso dizer. Espero que não, né? Eu me preparo, né? Então eu faço a minha oração, faço o meu, como é que se diz assim, o meu balanço do dia, né? Fiz isso, não devia ter feito. Nossa, falei isso, não devia ter falado. Mentalmente eu peço desculpas para a pessoa, né? Falo, não, vou ter oportunidade de conversar com essa pessoa depois, de refazer esse mal entendido. Ou então eu tenho uma pessoa que me é muito cara, eu sei que ela não está bem, eu peço que nesse momento eu possa ir fazer uma visita. Eu peço para me reencontrar com as pessoas que me são caras e que já partiram. Então esse é o meu preparo, né? Agora, se eu na agitação, né, chego lá da balada, bebi, me droguei e tal, eu nem durmo, né? Capoto, né, que a gente fala, né? Pra onde que eu vou? Eu vou continuar na balada. Ou naquela, ou em outra, ou em lugar pior ainda. Porque a minha sintonia está ali. Eu ainda estou sintonizado com aquilo. E isso é responsabilidade nossa. A gente tem que ter a consciência de que nós temos responsabilidade sobre as nossas atitudes, tanto quando a gente está em vigília, como quando a gente está no desligamento pelo sono. E esses perigos que a gente tem, né, eles vão se afastando à medida que eu vou melhorando. Então, se para mim, hoje, um ambiente de vibrações muito baixas,
de lugar de viciação, de maldade, de violência, não me faz bem, dificilmente, no momento do sono, eu procuraria um lugar desse. Como eu falei, eu não sei, porque, né, o espírito Vânia lá, né, não sei. Mas é mais difícil, porque eu estou acostumada com uma vibração melhor. Então, dificilmente eu vou procurar, né? E mais facilmente eu vou estar acessível para que a espiritualidade possa me trazer uma lição, me fazer um esclarecimento, me fazer um encorajamento. Às vezes você está passando por uma situação difícil. A gente na espiritualidade, a gente recebe, olha, né, espírito, Vânia, você está passando por um momento aí difícil, tudo e tal, vou levar você para assistir uma palestra lá na espiritualidade que vai te fazer bem, vai te confortar, vai te encorajar, né? E a gente vai. E tudo que eu fizer durante o meu sono, então eu vou lá, começo a fazer um curso lá. Até comentei com a minha filha ontem, né, sobre isso, tudo e tal. Eu falei, Raíssa, a gente pode... Ela falou assim, meu Deus do céu, você deve estar com uma agenda. Porque você adora tudo quanto é palestra, curso, não sei o que e tal. Eu falei, tomara, né? Tomara que eu tenha mesmo, porque quando eu desencarnar, vão falar assim, bom, o que você fez? Né? Olha, na vigília fiz isso, errei nisso, né? Ah, mas enquanto você estava dormindo, você conseguiu realizar X cursos, você assistiu tantas palestras, você fez trabalho de socorro em tal lugar. Eu posso estar ganhando também meus bônus no momento que eu estou dormindo. Né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas não sei, mas às vezes eu repito, né? Porque também não é sempre tem as mesmas pessoas. Uma vez eu cheguei aqui, eu tinha tido um sonho assim, aquele sonho que mexe mais com a gente, né? De um acidente de ônibus e muita gente ali precisando de socorro e eu abaixada ali, ajudando as pessoas a serem atendidas, etc. e tal, né? Aquele sonho ficou assim meio que... Eu cheguei aqui à noite, uma terça-feira, fui lá falar oi pro seu Antônio e tal, aí ele falou assim pra mim, trabalhamos hoje, hein, filha? Eu falei, oi? Eu falei, como assim? Ele falou assim, um acidente de ônibus. Na hora, parece que eu fui voltei para o lugar ali, né, do acidente e tudo e tal. Eu falei, nossa, seu Antônio, eu sonhei mesmo. Ele falou, não, você estava lá. Você estava ajudando a prestar o socorro. Porque nós somos de uma equipe de socorristas. Aquilo me fez tão bem. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, gente, que coisa boa, eu sou de uma equipe de socorrista. Não fico aí perdida fazendo nada, né? Que bom. Então, isso só revela o quê? Que se você está à disposição da espiritualidade para o trabalho, para o estudo, para o atendimento das pessoas, eles vão aproveitar. E o benefício é nosso. Eu vou estar aprendendo, né? E existem na literatura, nos livros, assim, vários casos, né, de pessoas que viram, né, foram dormir, eu consegui ir ver fulano que há muito tempo eu não via e tal, né, e a pessoa está precisando, não está bem e tal, sonhei com ela. Não, você não sonhou, você foi lá. Você aproveitou o momento do sonho. Aproveitou. Não conseguiu fazer a visita para o físico, mas conseguiu fazer a visita para o espírito. Né? Levar a sua palavra, o seu carinho, a sua vibração. E isso tudo além do aprendizado, como eu falei, são méritos para nós.
do bom aproveitamento que a gente faz do nosso tempo, certo? Então, como eu falei, o sono, a gente reabastece, né, de energias, de fluidos, e na busca dos novos ensinamentos. Quando a gente está, então, liberto desse verniz social, muitas vezes é que a própria espiritualidade consegue enxergar em que grau que eu estou, né? Porque às vezes sou aquela pessoa assim acima de qualquer suspeita, só que no momento do sono, para onde eu vou é melhor nem saber, né? Então também é um parâmetro, né, para a espiritualidade, para tentar me reconduzir para o caminho certo, se eu quiser, né? Porque tem gente que a espiritualidade tenta falar, não, estou liberto, não quero nem saber, agora é a hora de eu aproveitar. E existe o livre-arbítrio, né? Cada um vai fazer de acordo com a sua consciência. Às vezes, a gente vê até que no momento do sono, são onde chegam grandes descobertas. Por quê? Por exemplo, a invenção do avião, por exemplo. Não foi só o Santos Dumont que teve a ideia, né? Outros também tiveram. Aonde eles foram buscar essa ideia? Ah, só desse cérebrozinho aqui, pequenininho, imperfeito, que funciona só um pedacinho dele? Eles vão buscar na espiritualidade, né? Então eles são levados. Claro, a pessoa precisa estudar aqui para ela poder, não adianta falar para mim que eu vou fazer um invento na química, porque eu não entendo nada de química. Então, claro que não vou ser eu a escolhida, né? Mas aquele que já tem uma formação, um interesse, etc., ele é utilizado para que aquele, chegado o momento, aquele invento, aquela descoberta, aquela medicação, ela chegue ao conhecimento da humanidade. E muito disso feito nos momentos do sono. Da mesma forma, muita guerra é decidida no momento do sono. Por quê? É o momento em que entidades se reúnem, tanto para o bem como para o mal. Então, se a minha mente é bélica, né? Eu fico buscando motivo para brigar com o outro, então, no momento em que eu me afasto, eu vou procurar a reunião daqueles que são iguais. E dali, muita coisa, muito dano acontece para a humanidade e para os envolvidos ali, né? A gente tem que pensar que os espíritos mais trevosos, mais perversos, eles são muito inteligentes, muito observadores. E se eles veem uma tendência naquela criatura, eles já colocam ali alguém de prontidão para que no momento do desligamento faça o convite, né? E convite é convite, aceita quem quer. Da mesma forma, situações de obsessão. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, sonhei que eu estava sendo perseguida. Nossa, tinha uma pessoa correndo atrás de mim, eu subia, eu descia, eu entrava, eu saía e a pessoa não saía de trás de mim. Na verdade, é a leitura que a gente faz, que a gente consegue trazer para o corpo físico de uma perseguição mesmo, mas é uma perseguição espiritual. Às vezes alguém que não nos quer bem, às vezes até um atrito que eu tive com alguém e essa pessoa guardou aquela sensação, aquela vibração mais pesada e no momento do sono, tanto ela como eu, a gente acaba se encontrando nessa situação. Então,
a gente tem essas sensações. Ah, mas então o sonho é tudo verdade? Não. Existem vários tipos de sonho, né? Existem. Peraí. Eu também preciso procurar, tá? Eu não li nada até agora. Mas não, é que eu falo muito mesmo, certo? Essa é uma característica nossa, né, Lourdes? Né? Então, existem os sonhos que são chamados os sonhos comuns, que são daquelas pessoas que não se afastam muito do corpo. Então, elas têm o sonho com a própria rotina dela, da casa, né? E não tem grandes modificações. Existem os sonhos reflexivos, que são uma exteriorização maior, em que os mentores muitas vezes nos proporcionam reviver acontecimentos de outras vidas para nos fazer uma advertência, trazer uma lição. Então, por exemplo, né, eu tive uma contenda com a Marlene numa outra vida, né? E hoje eu tenho a oportunidade de ter um carinho imenso pela Marlene. Só que de repente a Marlene fala uma palavra que me remete àquela situação já vivida lá atrás. Eu falo, poxa vida, olha o que a Marlene me falou. Acende um pouquinho daquela situação. Aí no momento do meu sonho, a espiritualidade vem e fala, escuta aqui. Já não estava tudo certinho? Já não estava tudo resolvido? O que você está procurando chifre na cabeça do cavalo? Né? Claro, ela falou isso num momento impensado, etc. Então, vamos acertar tudo, continua aí. É uma advertência. Né? Então, existem esses sonhos em que isso é aproveitado. Existem os sonhos que a gente chama de viagens astrais, em que realmente a gente pode se deslocar para localidades mais distantes, fazer, como eu falei, participar de cursos, de palestras, de encontros, de uma forma muito mais liberta, né? E a gente sabe que existem na história sonhos famosos, né? Tem um sonho em que Maria ficou sabendo da vinda de Jesus, em que José foi advertido para sair, né, para fugir para o Egito. Por quê? São aqueles sonhos que, na verdade, são presenças, né? Presenças de espíritos que nos trazem uma informação, nos advertem de alguma situação, nos preparam. Então, são sonhos de encontros. Né? Existem aqueles sonhos que a gente acorda e fala assim, ai, sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe, ai, eu abracei, eu senti o calorzinho, eu senti o cheirinho. Na verdade, é um encontro. Né? E como faz bem. Falo que se Deus não nos proporcionasse isso, a gente morreria de saudade. Mas Ele dá essas oportunidades. Então, vai amenizando. Ah, mas eu acordo triste. Não. Você acorda saudoso, não é triste. Mas, ao mesmo tempo, aplacou um pouco aquela falta, aquele distanciamento. Isso faz parte da misericórdia divina também. E eu vou ter que pular um monte de coisa aqui. Em vários livros, como eu falei, eu comecei a pensar nesse tema por conta do nosso grupo de estudos, né, do livro Os Mensageiros. Mas em vários livros do André Luiz, ele fala sobre situação do sono, né? Ele explica. E no Missionários da Luz tem passagem, no Domínios da Mediunidade,
mecanismos da mediunidade, evolução em 2 mundos, no nosso lar, nos mensageiros. Então, é um assunto que ele se reporta várias vezes, porque representa muito. É 1/3 da nossa vida. Então, é um assunto que tem que ser bem compreendido. Nos mensageiros, acho que foi na semana retrasada que a gente viu, tem um posto de socorro, que a Lourdes até já comentou aqui, né? Que de Nosso Lar, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma casinha bastante humilde, de um casal que encarnou de Nosso Lar, com o compromisso de fazer do lar deles esse local evangelizado, preparado, harmônico, para servir de posto, de oficina de Nosso Lar, que é a Isabel e o Isidoro. E nesse livro Os Mensageiros, André Luiz, o Aniceto e o Vicente, eles permanecem para conhecer, né, as atividades que são feitas aí nesse posto de socorro, e eles têm a oportunidade de ver as atividades que são feitas no período noturno ali. O dia todo tem a espiritualidade atuando, mas na noite a movimentação é maior. E eles vão perguntando, né? O que você está fazendo aqui? Você já veio aqui outras vezes? Aquela situação, né? Muito gente, olha que chique. Olha a verdade. Eu estava procurando. Olha só. Obrigada. E eles conversam com uma senhora que está muito agradecida por estar ali. Ela desencarnou e ali ela teve a possibilidade, como ela desencarnou há pouco tempo, ela ainda não está num plano muito adiantado, mas ela precisava falar com a filha, porque a filha havia perdido o esposo 1 ano antes e perdeu a mãe. E a moça ficou tão desequilibrada com aquela situação que ela estava pensando em suicídio. E a mãe, né, desesperada em pensar nessa possibilidade, ela pede e ora para que ela pudesse ter um encontro com essa filha, para tirar da cabeça dela essa ideia, dar um encorajamento, para que a filha mudasse de ideia, né? Então, isso acontece e é narrado aqui nos Mensageiros, porque é no momento do sono da filha que a filha é levada para esse lugar e existe um encontro com a mãe. Então, são muitas as atividades, as situações em que o nosso sono é utilizado pela espiritualidade, certo? Então, são muitas as obras, né? Não só do André Luiz, outras também, mas em que existem explicações sobre isso. E como o tempo é implacável, né? Eu vou fazer a leitura de uma mensagem do Emmanuel, que chama-se Dia e Noite. Recorda que a tua noite é a continuação do teu dia. Repousando o veículo denso, o corpo a que te junges, o viajor que és tu mesmo, prosseguem na romagem constante das horas. E não te faltarão companheiros na sombra, a copiarem perfeitamente os companheiros que preferes perante a luz. Se malbaratas o tempo em conversas infelizes, de certo avançarás treva adentro, intoxicando a ti mesmo com o verbo envenenador. Se te comprases no vício, cerradas as janelas da visão na carruagem carnal, identificarás junto de ti quantos se alimentam à mesa do vampirismo. Se te confias à cólera e à agressividade, tão logo te retires do campo físico, partilharás o pesadelo
dos que se nutrem de ódio e perseguição. Se te agrada a ideia da enfermidade, em cujas teias te conformas, sem qualquer resistência, em favor do trabalho que te redimiria a imaginação, assim que te afastas do corpo, a influência do sono, entrarás na companhia deplorável de doentes do espírito que fazem da inércia sua razão de ser. Vale-te do dia para criar valores novos e substanciais que te enriqueçam a vida. Lembra-te de que nossos laços inferiores com o passado não jazem de todo extintos e numerosos desafetos de ontem nos espreitam em vigilância para reconduzir-nos a novas flagelações. Quase todos aguardam a escuridão para multiplicar apelos delutuosos e sugestões infelizes. Saibamos conquistar a noite, aproveitando os recursos do dia para estender o bem, porque no símbolo do sol e da sombra temos a imagem da vida e da morte, dependendo de nós mesmos fazer da existência um cântico de beleza e harmonia, fraternidade e trabalho, para que o término de nossas tarefas represente abençoada renovação. Então, como eu falei, a gente tem que ter um bom dia para ter uma boa noite, né? E o bom dia em que sentido? Cultivar as coisas boas e se preparar para o momento do sono, né? Então não adianta eu achar que eu vou para um lugar tranquilo, receber os nossos benfeitores, etc. e tal, se eu fiz do meu dia um inferno. Não dá. Porque eu não consigo sair daquela vibração a tempo suficiente para ter uma noite calma. Então, eu tenho que ter essa vigilância, esse cuidado, para que eu possa me preparar melhor. Ah, mas se eu tiver uma discussão no dia já está tudo perdido. Não. Se reequilibra. Ora, medita, relaxa, pede a presença dos nossos bons amigos, para que realmente seja proveitosa esse 1/3 do nosso tempo, né? É muito tempo para ser perdido. Só para terminar, já que, né, eu não falei nada, mas... Eu tirei aqui uma oração para a noite, que eu acho que é como a gente deve se preparar. É assim: Senhor, agora que me preparo para o repouso do meu corpo físico, rogo que ele permaneça sob a tua proteção. Que o meu espírito liberto durante o sono reparador possa encontrar-se com bons espíritos e que estes possam amparar-me e instruir-me. Se porventura algum irmão errante se aproximar de mim, que seja conduzido para um portal de luz, para que seja socorrido amorosamente. Rogo-te, meu Deus, para que durante esta liberdade provisória o meu espírito encontre com os bons e possa com eles compartilhar benéficos momentos. Permita, Senhor, que o meu anjo guardião e os espíritos protetores de mim se aproximem e tragam-me esclarecimentos, paz e luz. E que no despertar do meu corpo físico, meu espírito conserve as recordações dos ensinamentos obtidos com a espiritualidade, colocando-os em prática no meu cotidiano. Que assim seja.